Um dos temas centrais para entender o Brasil, o que houve de deterioração das instituições e tudo, é o avanço do crime organizado. Nós tínhamos já, nos anos 80, o avanço do Bicho, muita influência aqui em São Paulo. Michel Temer foi eleito com apoio do Bicho nos seus primeiros mandatos para deputado. Depois vem o PCC ganhando uma dimensão grande, e depois as milícias. O nosso entrevistado é o Bruno Paes Manso, que é do Centro de Estudos da Violência da USP, que tem 2 livros, um sobre o PCC e um sobre as milícias, que são essenciais para entender esse Brasil de hoje. Bruno, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você historiasse um pouquinho essa questão da origem das milícias e as ligações aí com os porões da ditadura também, que parece ter uma ligação direta, né? Uhum. Para mim é uma honra, Nassif, estar aqui batendo um papo com você. Enfim, a gente troca ideia, na verdade, que você também conhece muito sobre todas essas áreas. Eu tentei, a partir da eleição do Bolsonaro, né, eu já vinha trabalhando um pouco com a história do crime em São Paulo para escrever sobre o PCC. Eu tentei também fazer um pouco essa abordagem para pensar o que aconteceu em 2018 e 2019, retomando esse olhar mais histórico e para entender, olhar a cena criminal do Rio de Janeiro, que eu também já prestava muita atenção, até por causa do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro, enfim, já era um assunto do meu interesse, né? E eu fui discutindo e debatendo, como era uma abordagem que eu já fazia em São Paulo, o crescimento das cidades, começo dos 50 e anos 60, quando as populações e o processo de industrialização e de urbanização brasileiro são muito intensos, né? E as pessoas passam a ter um certo receio e medo dessa cidade nova que se forma, né? Nas favelas, uma certa impressão de que a cidade estava fugindo ao controle, e com os processos de polícias agindo de forma violenta, como se dessa forma conseguia se controlar essa ameaça de desordem que as cidades começavam a viver, retomando desde a história dos esquadrões da morte, né, que surgem nos anos 60, tanto no Rio, é importado para São Paulo com o Fleury, aqui na época, lá no Rio já começa durante o governo Juscelino, antes da ditadura militar, mas se intensifica e se multiplica no Rio de Janeiro durante a ditadura militar, depois com a Escuderie Lecoq, que se espalha para outras áreas do Brasil, e sempre com essa ideia de que a guerra ao crime, o uso da violência é uma forma de impor autoridade e construir uma espécie de ordem. Isso dialoga totalmente com o surgimento dos DOI-CODES, né, ao redor do Brasil, Operação Bandeirantes primeiro, depois DOI-CODES, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, muitos dos policiais que atuavam nos esquadrões da morte, Escuderie Lecoq, etc., vão trabalhar nos porões da ditadura militar, no combate à guerrilha ao longo de 69, a 74 e tudo mais. Ao longo dos anos, né, com o processo de abertura e com a chegada da redemocratização, esses militares que até nos anos 80 trabalharam no SNI, na comunidade de informações, continuam muito ativos, pessoas que vinham dos porões, da Casa da Morte em Petrópolis, como Fred Perdigão continuava trabalhando no serviço de inteligência, mas com o processo de abertura eles vão perdendo espaço, e com o exército da democracia, né, eles vão percebendo que é a hora de sair e ganhar dinheiro com o crime, muitos aproveitando as conexões que eles já tinham desde a época dos Esquadrões da Morte, porque muitos dos policiais dos Esquadrões da Morte e dos Porões tinham essas ligações muito estreitas com a contravenção, e introduzem e apresentam e fazem a ponte também para os militares que deixam os porões. O Fred Perdigão, por exemplo, que depois vai ser condenado por planejar, apontado como planejador da bomba do Rio Centro em 1981, vai trabalhar com o jogo do bicho na Baixada Fluminense, associado a grupos de extermínio, e outros também vão seguir esse mesmo caminho, né? O Capitão Guimarães, por exemplo, um dos principais bicheiros do Rio, ele é dessa época também, já tinha conhecimento e envolvimento com o pessoal dos esquadrões, atuou nos porões, chegou a participar de uma série de torturas dentro dos DOI-CODES e delegacias da Baixada Fluminense, e se torna um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro nos anos 70. Né? Então, você tem uma história aí de ligações importantes.
A Escuderia Lecoq e esses grupos eram as mesmas pessoas ou a tradição que se mantém? A tradição se mantém. A Escuderia Lecoq, ela surge em homenagem a um policial do Rio, né, que é o Milton Lecoq, que é morto em 1964 por um criminoso, né, que é conhecido como Cara de Cavalo. Foi um acontecimento jornalístico muito importante, né? A caça ao Cara de Cavalo, em especial, pela polícia, foi acompanhado como uma novela pelos jornais da época, Última Hora e esses jornais mais populares. Quando ele foi encontrado depois de um mês, morreu com uma centena de tiros, né? E virou capa do jornal, e a imagem dele morto virou uma obra de arte do Hélio Oiticica, inspirado naquela foto de Última Hora. Foi um momento muito importante da cultura urbana que estava nascendo e se inventando, né? Mas, ao mesmo tempo, a morte do Milton Lecoq ficou também marcada na polícia, né? E eles começaram a, inclusive, mandar cartas para os jornais, falando para cada policial morto, 10 bandidos vão morrer. Você começa a criar aquela cultura de vingança e a cultura do Esquadrão da Morte nessa época. E a Escuderia Lecoq é criada em homenagem ao Milton Lecoq. E curioso é que o Milton Lecoq, alguns jornalistas envolvidos nessa apuração, depuseram depois, anos depois, né, do calor ter baixado, agora, nessa década, inclusive, que ele, na verdade, estava dando cobertura a um apontador do Jogo do Bicho, que era assaltado pelo Cara de Cavalo durante as manhãs e estava indignado e pediu ajuda da polícia, que desde aquela época também já dava um apoio para eles, né? E aí a Escuderia Lecoq virou uma espécie de confraria, né, desses policiais que acreditam no extermínio como uma espécie de forma de impor o controle sobre o mundo do crime, né? Como se essa ação fosse uma solução e não um problema em si, e se espalha. No Espírito Santo, você sabe, foi muito importante, né? Aqui em São Paulo também teve um grupo muito identificado com essa ideologia e se espalha pelo resto do Brasil também. O Eduardo Reina publicou agora, nesse domingo, na Ilustríssima, um artigo sobre os Esquadrões da Morte, mostrando a dimensão deles, né? Mais de 800 mortos em 2 anos, o que mostra como eram muito atuantes, né? Mas eles eram outras figuras, né? Foram mudando. Tá. O Bruno, tem uma história de que, quando termina a ditadura, diz que os militares e o pessoal dos porões se reuniam numa igreja no Rio, uma espécie de uma confraria para poder definir lá o futuro econômico lá dos caras. Você tem informações sobre esse movimento? Sim, eu não fui a fundo, né? Mas isso é conhecido e é falado abertamente, né? Dentro daquele contexto do Ternuma, né? Daquele grupo criado com a participação do Carlos Brilhante Ustra, com a comunidade de informação, que tem essa visão sobre a nova república, de que, na verdade, a retomada da democracia é a grande derrota do Exército depois da ditadura militar, que o Ustra vai escrever no livro A Verdade Sufocada, que ele fala que a grande derrota, porque a grande batalha que o Exército precisava vencer era a batalha ideológica. A batalha no campo de batalha era relativamente mais fácil, só que os comunistas e os esquerdistas estavam colocando pessoas nas instituições culturais da democracia brasileira, nas universidades, nos jornais, nos meios culturais, nas escolas, e essa batalha ideológica vinha sendo perdida. É isso que o Ustra fala, na Verdade Sufocada, e é isso que esse grupo da comunidade de informação vai discutir em teorias conspiratórias durante 30 anos, né? Que ficava, a gente não dava muita bola, parecia um bando de doido conversando, né? Até que a gente vê o Bolsonaro, de repente, sendo eleito. E os capítulos assim mais relevantes da ascensão das milícias, quais são? Olha, eu acho que, claro que tem uma história muito ligada ao crime do Rio de Janeiro, né? A própria forma como o tráfico de drogas passa a exercer o varejo nas comunidades do Rio, dominando territórios e usando armas pesadas, muitas delas, no livro eu conto, vendidas pela polícia e pelo exército, principalmente a munição desses armamentos pesados,
basicamente quase tudo é desviado das instituições policiais e das Forças Armadas, né? Então você tem um mercado de armas pesadas e de munições pesadas abastecido por essas instituições que ganham muito dinheiro com esses desvios. Mas o tráfico e a venda varejista da droga é muito ligada ao domínio do território. E a partir dos anos 2000, a polícia que ganhava dinheiro com arrego, com chantagem dos traficantes, passam a perceber a possibilidade de dominar territórios, vendendo uma suposta de autodefesa, porque muitos desses policiais moravam nesses bairros, contra o tráfico de drogas, uma autodefesa contra os tráficos de droga, e percebem o modelo de negócio que poderia prosperar, que era extorquir dinheiro dos moradores, dos comerciantes, organizar os comércios, espécies de monopólios de gás, de venda de terrenos em áreas protegidas ambientalmente, venda de imóveis irregulares, gás, e uma série de receitas criminosas que vão ampliando, até cigarro paraguaio, cigarro clandestino, e, finalmente, depois a organização do mercado de drogas nesses lugares, né? Então, eles usam esses territórios para extrair o máximo de receitas que eles conseguem e viram um modelo de negócio muito próspero, porque tem a conexão e as ligações com as principais autoridades de segurança pública desses lugares. O modelo de negócio deles, aí, pelo que deu para a gente mapear, você tem a questão da indústria do cigarro, né, o contrabando, as vaquejadas, bingo também é da área deles ou é mais da área? Não, são áreas diferentes, né? A contravenção ainda é muito bem consolidada, mas eles passam a usar os territórios das milícias e colocar as máquinas de caça-níquel nesses territórios. E, inclusive, ter uma ligação muito estreita com esses grupos. O próprio Rony Lessa, o capitão Adriano da Nóbrega, eles também têm negócios no jogo de azar e passam a matar para a contravenção. Então, acaba sendo muito imbricado, né, os diferentes tipos de negócio. Apesar de serem diferentes, eles acabam se cruzando, né? Porque, de um lado, a contravenção tem uma ligação muito próxima e direta com a polícia, né? Essa ligação é muito histórica. E essa influência política acaba servindo também como ponte para os grupos milicianos, para estreitar o relacionamento. A coisa vai virando quase uma bagunça só, uma coisa só, né? Bruno, a gente viu um certo período aqui, eu não sei se continua, principalmente quando o bingo ficou muito forte aqui em São Paulo, que eles tinham capacidade de indicar politicamente delegados para determinadas delegacias. Esse tipo de influência permanece ainda no Rio, aqui em São Paulo? No Rio, isso é muito presente, né? Chegou a ter quedas de secretários de segurança por causa da venda de delegacias para políticos ligados à contravenção. Aqui em São Paulo também teve um momento que isso veio à tona, né? Quando houve a denúncia de um subsecretário de segurança que negociava delegacias e um grupo de políticos muito ligado aos delegados e à indicação de delegados da Polícia Civil, e aqui em São Paulo se chegou a comentar valores e preços e tudo mais. Foi, inclusive, durante a gestão que o Ferreira Pinto, na época, o secretário, veio à tona, que passou a fazer um outro tipo de modelo de gestão e colocou e apostou na polícia militar e na rota para lidar com o problema, inclusive, da inteligência, da segurança pública, que aquela coisa, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele tira uma estrutura vista como corrupta e coloca outra assassina, né? Para lidar com o problema, que começou a acontecer uma série de outros tipos de problemas mais ligadas à violência da polícia militar. Então, esse dilema São Paulo e Rio de Janeiro viveu, só que a importância do jogo do bicho, a importância cultural das escolas de samba, e todo esse histórico e essa ligação com a própria cultura do Rio de Janeiro, de vanguarda, de samba enredo, e a cultura que leva o Brasil para fora, inclusive, dá uma certa legitimidade para eles que eu acho que aqui em São Paulo eles não tiveram, né? Então, a dimensão acaba sendo muito diferente, né, do poder que eles têm e tiveram lá comparado ao poder que eles têm aqui, né? O Bruno, tem havido aí uma expansão territorial das milícias no Rio de Janeiro também e uma certa repressão. Outro dia eu estava vendo um estudo aí que diz que
a repressão da polícia contra o crime lá, você tem 10 vezes mais contra tráfico do que contra milícia. Como é que está se dando essa expansão e como que se dá a nacionalização das milícias? Até menciono, alguns levantamentos foram feitos, né, a partir das operações policiais, porque lá no Rio o modelo de polícia é basicamente operação policial. Eles quase diariamente fazem uma série de incursões em favelas, vistas como territórios perigosos, e submetem os moradores desses lugares a uma zona de guerra. Assim, é uma coisa muito cruel, porque as pessoas são vítimas de balas perdidas, a quantidade de mortos por balas perdidas é imensa. Elas não podem sair para trabalhar, as escolas fecham, os postos de saúde fecham, elas não podem chegar do trabalho. É como se vivesse numa zona de guerra. Esse tipo de operação cria, enfim, danos imensos para a cidade. E a absoluta maioria desse foco de operações, segundo esses levantamentos a partir das operações policiais, são em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, que passou a ser vista como a principal facção inimiga, tanto da Secretaria de Segurança e das forças institucionais do governo do Rio, como das milícias, como do Terceiro Comando Puro. Então, virou uma espécie de todos contra um, não sei se conscientemente ou não, mas seguindo um caminho que, de repente, até que deu certo em São Paulo, na cena criminal, que é a busca de uma hegemonia do criminosa por um grande grupo que faz um grande acordo para estabelecer as regras da governança no crime e, assim, diminuir os custos da violência e dos conflitos e aumentar os seus lucros, né? Que foi o que aconteceu quando o PCC organizou essa governança a partir das prisões em São Paulo, né? Dominando 90% das prisões, estabelecendo essa governança para o crime, esses protocolos e regras de relação entre os participantes e tudo mais. Então, o Rio de Janeiro, de alguma forma, parece caminhar nesse sentido de ter uma certa coincidência de foco, tanto das instituições, como das milícias, como do Terceiro Comando Puro, contra um único grupo que está acuado e percebeu que é o momento de não partir para ataque. Só que a gente sempre fica nesse risco cruel de haver uma grande disputa, porque o Comando Vermelho é muito pesado e muito forte, caso de fato eles comecem a entrar em confronto aberto, né? Então, seria uma coisa assim, imprevisível e muito dramática se isso viesse a acontecer. Você fala dessa questão da institucionalização do crime, o crime agora ocupando as instituições. Dentro da Polícia do Rio, por exemplo, quem são os grupos que resistem ainda em defesa da legalidade? Eu acho que existe não apenas dentro da polícia, como na política, como na sociedade civil, que é do Rio de Janeiro, que é vibrante. Esse começo de semana eu tive participando de uma reunião de uma rede fluminense de pesquisadores de diversas universidades do Rio, uma vitalidade, uma disposição para mudar o quadro das coisas, né? Muito, muito forte. Só que o poder desses grupos armados é muito pesado e, ao mesmo tempo, é muito ameaçador. De fato, você abrir um confronto aberto e uma visão contundente para fragilizá-los publicamente é quase você estar comprando uma briga com pessoas que estão dispostas a te matar, né? Então, isso é muito arriscado, por outro lado, é muito difícil. É necessário uma espécie de aliança entre esses grupos comprometidos com a democracia. E ainda no Rio, a minha impressão é que existem muitas disputas partidárias naturais da nova república, mas que hoje não me parece que cabe, porque os desafios são tão grandes que, enquanto não se assumir a dimensão desse desafio e não haver uma certa aliança entre os diversos grupos de oposição, isso vai ser quase um sonho, uma utopia, né? Então, são grupos isolados e a predominância desses grupos dispostos a manter o estado atual das coisas, porque está muita gente ganhando dinheiro, né? Muita gente ficando rica, e eles são hoje o principal poder com governos muito frágeis, Witzel empichado, um vice-governador muito fraco, que não manda nada, né? Esses grupos ganham força num momento como esse. Né?
Mas a informação que a gente tem é que o vice-governador colocou lá um secretário de segurança visto como não muito rigoroso, para usar um eufemismo aí, com milícias e tudo. Aí eu não vi reclamação pública, papel da imprensa mostrando. Ele mudou vários cargos relevantes dentro da polícia e a gente não viu, pelo menos em termos visíveis, assim, uma reação da sociedade carioca. Aí, né? Você chegou a comparar com outras sociedades assim expostas ao crime? Tem reversão disso aí, Bruno? Eu acho que tem, né? O Alan Turnovsky tem um histórico aí, principalmente em 2011, durante a Operação Guilhotina, quando ele acabou caindo na geladeira e foi acusado, na época, pelo grupo, inclusive, que fazia investigação de milícias, por envolvimento com as milícias, né? Agora, esse ano, saiu uma grande matéria do Alan de Abreu na revista Piauí sobre o governo Witzel, que ele trouxe uma informação que, na época, eu não tive quando publiquei o livro. Quer dizer, eu cheguei a ler a revista, mas eu não cheguei a discutir isso no livro, porque não deu tempo de eu checar e confirmar, né, fazer a minha própria apuração. Mas ele publicou um depoimento do Orlando Curicica, que eu tive acesso, foi um testemunho muito importante no caso da Marielle, para revelar uma série de desmandos dentro da polícia. Ele foi determinante para apontar o nome dos principais suspeitos e para dar todo o caminho da investigação que iria chegar aos culpados. O Orlando Curicica cita o nome do Alan Turnovsky, do chefe da Polícia Militar. Só que a gente sempre fica com um pé atrás, porque ele também tem um histórico no crime, a gente não sabe até que ponto ele está fazendo contra-informação, então é sempre muito difícil, mas é uma figura muito complicada, né? Uma figura que tem esse histórico, tem essa capivara, vamos dizer assim, política cheia de problemas. E aí a gente vê, né, há 2 semanas atrás, essa ação que causa 17 mortes em uma semana. As vítimas são integrantes da milícia e a gente fica se perguntando, e isso é muito presente na polícia do Rio, né? Historicamente, até o histórico das operações contra o tráfico são muito assim. É uma espécie de teatrinho macabro da guerra para desinformar a opinião pública, para passar a imagem de que está combatendo o crime e para as coisas continuarem igual, né? A gente fica se perguntando isso, né? Será que é isso que está acontecendo? A gente precisa prestar atenção, né? São coisas que estão em pleno processo de acontecer. Bom, quando era deputado, o Bolsonaro defendia a expansão das milícias para outros estados. Hoje está ocorrendo de uma forma expressiva essa expansão, não? Olha, o que a gente pode dizer, Nassif, é óbvio que uma coisa é a milícia da forma como acontece no Rio. No Pará, por exemplo, tem alguns grupos de policiais criminosos atuando e protagonizando o crime em diferentes atividades criminosas lá, que é mais próximo das milícias. A gente viu agora no Mato Grosso do Sul milicianos contratados por fazendeiros para atuarem em disputas de terra, principalmente em áreas indígenas, por exemplo. E talvez o principal sintoma de que as milícias ou que as milícias estão se fortalecendo é a perda do controle dos governos estaduais das polícias, e essa perda de controle das polícias se reflete na quantidade de homicídios praticados pela polícia, porque qual é o indicador de que os governos estão perdendo o controle sobre as polícias? É pela violência policial. Nos últimos 2 anos, em 2018 e 2019, bateu recorde, durante a pandemia continuou batendo recorde, e o Brasil já é a polícia mais violenta do mundo. Então, são recordes sobre um índice que já era muito escandaloso, né? Mas você fala em governador perdendo o controle. Eu lembro, uma vez entrevistei uma major que tinha feito um estudo aí sobre a violência policial, e o que ela disse é o seguinte: a PM é uma organização militar. Se o chefe dos chefes estimula a violência, não tem como. O chefe dos chefes é o governador. O Alckmin sempre foi leniente, sempre foi um jeito, bandido bom e bandido morto, embora não tão explícito, né? O Dória, quando entra, a primeira coisa que ele faz é que vai colocar advogado para defender policial que matar pessoas e quis mudar. Então, digamos,
houve uma perda de referência também do poder civil em relação ao monstro que estavam criando, né? Sem dúvida. E imagina-se que pode retomar o controle em algum momento. E quando a polícia começa a matar, a gente vê isso desde os esquadrões da morte, isso é muito antigo. O próximo passo, quando você tem uma carta branca para matar fardado, o próximo passo que você dá é ganhar dinheiro com essa sua commodity na cena criminal, né? Porque ninguém mais no crime tem carta branca para matar. Então, esses policiais matadores viram os principais protagonistas do crime, mas isso está ao longo da nossa história, se reproduz sempre. E as pessoas continuam engolindo essa falácia, e isso que a gente precisa prestar muita atenção, e eu acho que nos estados com maior taxa de mortes pela polícia, são os estados com maior problema dessas polícias virarem os protagonistas do crime, né? E aí são diferentes modelos, são grupos de extermínio vendendo para comércio, são outras formas ou disputas de terra, dependendo da história dos conflitos e do que dá dinheiro nos diferentes estados onde eles atuam. Um dos episódios mais vergonhosos que eu já testemunhei em toda a minha vida jornalística foram os crimes de Maio, aqui em São Paulo, em que você tinha um secretário de segurança alucinado, que era aquele Saulo, e você teve aquele massacre de jovens, de grávidas, de tudo. Aquilo lá foi... Houve uma situação, evidente, mas não teve um culpado apontado, né? Não teve. Teve um caso só que foi julgado. Os crimes de Maio, depois dos ataques do PCC, né, naquele fim de semana também que ficou famoso, foi exatamente um dos sintomas do descontrole da polícia e da incapacidade das autoridades de lidarem com a polícia, porque os policiais se sentiram muito vulneráveis, porque eles não foram avisados que o serviço de inteligência da polícia tinha informações sobre os ataques. E muitos, quando começaram a morrer, se sentiram traídos pela cúpula de segurança, e houve essa troca de conversas e de informação que eles tinham que resolver por conta própria e dar uma espécie de lição que, mais uma vez, retoma as práticas tradicionais dos esquadrões da morte, porque os esquadrões da morte, tanto em São Paulo como no Rio, começam depois que um policial é morto. Aqui em São Paulo é o Davi Parré e lá no Rio é o Milton Lecoq, que eles, depois dessas mortes, os policiais vão no enterro e falam: para cada policial morto a gente vai matar 10. E é o que acontece, né? A partir desse momento, quando há uma série de policiais mortos, eles tentam dar uma lição, né? Essa pretensa lição, e passam a matar nas periferias do Brasil, nas periferias de São Paulo, desculpa. Quase 500 pessoas ao longo de 10 dias morrem naqueles 10 dias. Um fato que, de fato, acabou passando batido se não fosse a garra e a coragem das Mães de Maio, né? Além da dona Débora Silva, a Vera, que eu conhecia, a história dela, assim, é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Ela perdeu a filha grávida, de 9 meses. O velório foi no hospital, na maternidade, que ela ia ter o filho no dia seguinte. O velório foi nesse hospital onde a filha dela e a neta dela iam nascer. O genro dela também morreu. Ela sabia os nomes do policial, sabia quem tinha matado, porque todo mundo viu, né? Eles chegaram a avisar que iam matá-la. Ela mesmo assim, ela se articulou e passou a militar junto com a dona Débora nas Mães de Maio. Depois de 3 anos, ela foi acusada de vender drogas num flagrante muito mal feito e muito suspeito pelos policiais que ela a vida inteira acusou. Ela ficou 3 anos presa na prisão, depois de perder a neta, a filha e o filho assassinado, e morreu há uns 2 anos atrás de depressão e de desgosto. Para você ver a crueldade dessas histórias, né? O que isso provoca. Aí pega o Saulo, que era o secretário de segurança lá, o jeito que invadiu a Assembleia armado de policiais, fez o massacre daquele ônibus lá também, estimulando a violência policial, e depois teve a incompetência de não avisar a polícia do ataque do PCC. E é um personagem que some, não tem uma punição, não tem... E parece que todo mundo ficou com vergonha aqui. A justiça não atuou, a imprensa não divulgou. É um episódio... Inegava, né? Inegava a existência do PCC durante muitos anos, né? Se negou que existia a facção. A Fátima Souza e o Josmar Josino, 2 repórteres aqui de São Paulo,
publicavam matéria, dizia que era sensacionalismo da imprensa, que eles estavam inventando para vender jornal. Só assumiram que existiu o PCC depois de 8 anos, quando houve aquela mega rebelião em 2001, com dezenas de presídios virando ao mesmo tempo, e aí não tinha mais como negar. Tá aqui. Bruno, obrigado aqui por sua entrevista, aqui, muito elucidativa, aí, sucesso no livro aí, e você é uma explicação por que esse povo detesta intelectual, viu? Eles estão sustentados matando lá, vocês vão fazer pesquisa e tudo, levantar esses podres aí, rapaz. Pois é, pois é. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer e uma honra falar com você, Nassif. Grande abraço, então, viu? Um abraço.